A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, trouxe de novo a sua palavra. Hoje ela é uma palavra, ela se encontra no livro de Gênesis, no capítulo 5, e o versículo eu vou ler do capítulo 6, perdão. Vou ler o versículo 5 ao 8. É uma mensagem de Deus muito poderosa e Ele quer falar no seu coração hoje, nos nossos corações. Amém? Então vou ler, que diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. E no 8 diz assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Amém? Essa é a palavra de hoje. Então, você vê aqui o que Deus quer nos dizer. Olha que triste isso tudo, né, gente? Nós vimos aqui um Deus grandioso, Deus que criou tudo de lindo e maravilhoso nas nossas vidas, que criou aquele jardim maravilhoso, que criou o homem, a mulher. O homem pôde dar nomes a todos os animais. O homem tinha uma liberdade, podia comer de tudo, podia, e fizeram aquilo que a gente já sabe, né? Comeram aquele fruto que não podia. Porque nós, seres humanos, nós sempre queremos aquilo que não podemos. Tudo que é difícil para nós alcançarmos é aquilo que nós almejamos. Então, nunca o homem teve satisfeito com o que teve, né? E nós somos assim também. Você vê que aqui Adão, ele tinha tudo era dele, ele deu nome a tudo, e Deus ainda deu uma mulher a ele para fazer companhia, para ele não se sentir só. Então Adão era o homem privilegiado. Adão tinha a vida que Deus sempre quis para nós, tendo de tudo o que nos faz feliz. Porém, Adão não esteve satisfeito, Eva também não estava satisfeita e resolveram provar aquilo que não podiam, né? Então aqui a gente já vê uma mensagem grande para nós, que é a mensagem que Adão e Eva deixaram para nós, que nós nunca estamos satisfeitos com o que temos, que Deus muitas vezes nos coloca coisas que nós precisamos, e nós temos, se nós olhar na volta, nós temos tudo o que precisamos. Tudo que nós precisamos nós temos. Mas você quer uma coisa que você não tem. Então você vai trabalhar, você vai lutar para ter aquilo que Deus não lhe deu. Então você vai lutar, você vai trabalhar dobrado para ter uma boa casa. Então você não pede, você não procura Deus para pedir a Deus a casa que você quer.
Então você luta, você trabalha, trabalha, trabalha dobrado para ter aquela casa e você consegue. Então você acha assim que você, puxa, eu consegui ter essa casa, eu posso com as minhas mãos, com o meu trabalho. E daí o que você faz? Você vai querer um carro lindo na garagem, porque você não tem. Aí você vai trabalhar, 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 trabalhar de novo para ter aquele carro. E você vai conseguir. E você, outra vez, você vai se sentir especial, você vai se sentir forte, porque você conseguiu. Só que você vai continuar a vida toda sua tentando, sempre almejar, sempre ter outra coisa, para encher, porque sempre vai ter um vazio. Porque esse vazio é Deus no seu coração. Deus, ele sempre vai querer ter um lugar no seu coração, que é qual? O primeiro lugar. Mas você deixa ele para o fim. Você primeiro trabalha, tenta ter tudo e vai deixando, e vai empurrando as partes de Deus. Se você tem um tempinho, você vai na igreja domingo. Se você tem um tempinho, está com alguma dor, você ora. Então Deus fica sempre em segundo ou último plano na sua vida. E você vê aqui, ó, olha o último. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Por que Noé achou graça nos olhos do Senhor? Você vê que o Senhor estava com o coração destruído, triste, pesado, mas ele pensou em Noé, que era o único. Olha, aqui no 9 já diz: eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Você vê que Deus quis destruir tudo, de tão pesado estava o coração de Deus. Deus estava desiludido, assim como eu li ontem a parábola da vinha que deu uvas bravas. Aqui também Deus se entristecia, porque é como um pai que dá o que o filho tanto quis e o filho brinca uma ou duas vezes, joga fora e nem quer saber mais. A gente sente, né, uma dorzinha, mas não dá bola porque é criança. Mas Deus também é assim conosco. Nós pedimos e Ele nos dá. Então Ele nos dá tudo o que nos faz feliz e nós deixamos Ele de lado e nós não demos valor para aquilo que temos, que Ele nos deu, e sempre, geralmente, achamos que foi nós que conseguimos com o nosso esforço. Mas nunca esquece que a nossa força vem dele. E ele faz aquilo ali, ele deixa você trabalhar um monte, porque você não procura ele, você não pede para ele, então você tem que conseguir com a sua força. Mas ele é tão misericordioso que ele lhe dá a força. E você passa a vida toda trabalhando, cansando, para ter as coisas que você quer, sendo que você poderia ter só pedindo a ele e se dedicando sua vida a ele. E você vê aqui, ó, por causa de Noé, Deus pensou em salvar quem? Noé e sua família. E essa mensagem aqui para nós hoje, gente, é essa mensagem. Procure a Deus, seja diferente, seja que nem Noé. Tente ser diferente no mundo que nós estamos hoje, porque é um mundo que nem era naquela época lá. Deus estava desgostado dos homens. Os homens pegavam suas filhas, pegavam suas irmãs. O homem estava vivendo pela carne.
E Deus se desagradou, Deus se enojou de tudo isso. E hoje em dia não é diferente. Por que Deus está prestes a mandar Jesus de volta? Por isso o mundo se corrompeu, o mundo está terrível. O nosso mundo só tem coisas ruins, feias. E Deus está irado com tudo isso. Então, mas Ele sempre vai pensar em você como Ele pensou no Noé, como Ele tentou salvar a vida de Ló, porque Abraão pediu. Não foi por causa de Ló, ele tentou salvar Ló lá no Sodoma e Gomorra por causa de Abraão, porque Abraão pediu. Assim você também vai poder pedir pelos que você ama, se você estiver firme com Deus. Deus vai ouvir sua oração, Deus vai salvar quem você ama, porque, gente, vai ser terrível. Deus está muito irado, Deus está prometendo coisas horríveis que tá para acontecer. E chegou a hora da gente se voltar, nós era para estar sempre, mas ainda há tempo da gente se voltar para Deus, para a gente se apegar com Ele, com Jesus. Vamos nos apegar enquanto é tempo, para Ele poder ouvir a nossa súplica, nosso clamor, assim como Noé, assim como Abraão clamou por Ló. E Deus mandou um anjo lá buscar a família de Ló. Não pensem que isso é só historinha de fábula e de Bíblia. É a realidade. Assim como aconteceu aqui, assim como aconteceu, todas essas histórias são reais, que a gente sabe que são. Assim vai ser a nossa. A nossa também vai ser real. Amém, gente? Então, vou deixar essa mensagem para você. Se inscreva no canal, deixe seu joinha aí, se ajudou. E a mensagem para nós é essa. Se apegue a Deus. Seja como Noé, seja como Abraão. Se apegue a Deus para você poder ter sua dignidade, ser justo, íntegro. Tente fazer as coisas o melhor possível que você pode. Tente ser uma pessoa que agrade aos olhos de Deus, para Ele ter piedade da sua família, dos que você ama. Porque Deus tem. Deus quer que você seja uma pessoa como Ele quer que você seja. E daí Ele vai ouvir o seu clamor quando você precisar. Amém? Glória a Deus. Então fiquem na paz do Senhor Jesus. Que essa palavra entre no seu coração. Medite bem, ela está no capítulo 6 de Gênesis. E o versículo é do 5 ao 8. E o 9 que eu li agora por último. Amém? Glória a Deus.